Boa noite, igreja. Vamos invocar o nosso Deus nessa noite, na certeza que Ele está com cada um de nós nos nossos lares, fazendo a leitura no livro dos Salmos, número 113. Salmos de número 113. Diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz a mulher estéril, viva em família, e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais uma semana de bênçãos, pelo teu cuidado, pelo teu amor. E invocamos, ó Pai, agora o teu nome, para que tu, ó Pai, nos visite com o teu Santo Espírito, para que possamos, ó Pai, como igreja, mesmo em nossos lares, possamos adorar a Ti, possamos engrandecer o teu nome, possamos oferecer um culto que chegue até o teu trono de graça como aroma agradável. Te agradecemos por tudo no nome santo de Jesus. Em continuação à nossa reunião virtual, nós reservamos alguns momentos para contrição e confissão de pecados. Assim como os demais momentos do culto, esse também é um momento muito importante, uma vez que é a ocasião que temos de confrontar a nossa pecaminosidade com a santidade de Deus e clamarmos pela sua misericórdia sobre a nossa vida. Para isso, eu gostaria de convidar você a que esteja lendo comigo o trecho da primeira carta de Pedro, que vai do versículo 13 a 21 do capítulo 1. Vamos ler, então, em conjunto, para que a gente entenda claramente o propósito de Deus para a nossa vida, que nos foi comunicado através do apóstolo Pedro. 1 Pedro 1, 13 a 21 diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé, a nossa fé, e a esperança, a nossa esperança, estejam em Deus. Ser santo tem um duplo significado. Ser santo significa ser separado do uso comum, primeiro significado. E nós somos separados do uso comum quando somos redimidos pela obra de Jesus. Através da obra de Jesus, nós somos salvos da ira divina pela graça mediante a fé em Jesus. O segundo significado de ser santo é ser limpo e puro. Nós somos limpos e puros quando somos perdoados de nossos pecados pela obra de Jesus. Nós somos perdoados, então somos purificados.
Esta é a única maneira de nos apresentarmos puros diante de Deus. Por isso eu convido você nesse momento a que esteja orando comigo, confessando os seus pecados diante de Deus. Depois de alguns instantes de oração pessoal silenciosa, nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos concede no sacrifício único e suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore então nesse momento, depois nós estaremos agradecendo. Oremos, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pelo perdão que o Senhor nos concede em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos ao Senhor, rogamos ao Senhor que nos faça santos, porque o Senhor é santo. Cuida da nossa vida de maneira que sejamos aperfeiçoados a todo instante, para que possamos, através da nossa retidão, prestar culto ao Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse é o momento do culto em que nós vamos adorar e bendizer ao Senhor através de hinos e cânticos espirituais, de maneira cantada, né? Então nós vamos elogiar, nós vamos enaltecer, nós vamos engrandecer ao Senhor, nós vamos bendizer ao Senhor na forma de hinos e cânticos espirituais com os nossos irmãos. E eu gostaria de ler um salmo para você que é muito propício, né? É o salmo de número 100. E o salmo de número 100 ele vai dizer assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E eu gostaria de salientar para você um versículo aqui, nesse nosso momento do culto, é o versículo de número 2. E eu queria ler para você esse versículo da NVI, na Nova Versão Internacional. Esse versículo diz o seguinte: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. E quando diz aqui que nós devemos prestar culto ao Senhor com alegria, entrar na sua presença com cânticos alegres, isso aqui não significa barulho, não é isso. Mas significa bendizermos ao Senhor, louvarmos ao Senhor com um sentimento no nosso coração de alegria, né? É um sentimento de festa quando nós estamos prestando culto ao Senhor. Um sentimento alegre. E por que alegria? Por que temos esse sentimento no nosso coração? Pelo menos por 2 motivos. Quer dizer, por vários motivos, né? Mas o primeiro motivo e o principal é porque Cristo é o motivo principal do nosso louvor e da nossa adoração. E segundo, são as coisas que o próprio texto descreve. Nós temos que louvar o Senhor com alegria. Por quê? Porque foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós temos que louvar o Senhor com alegria, porque nós somos povo do seu pasto e rebanho do seu pastoreio, ou seja, nós somos um povo do exclusivo cuidado de Deus. E aí o texto continua e reafirma, né, no versículo 4, que nós devemos entrar na presença de Deus, além de entrar nos seus atos com hinos de louvor, nós temos que entrar com ações de graça, né? Então o nosso louvor tem que vir acompanhado de gratidão. E gratidão também por quê?
porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade é eterna. Então, esses sentimentos, principalmente a alegria, né, que o texto diz lá no versículo 2, precisa permear o nosso coração nesse momento de louvor e de adoração. E uma alegria acompanhada de gratidão por todos esses motivos que o Salmo destaca. E eu gostaria então de orar com você nesse momento e de pedir a direção de Deus nesse momento de louvor e adoração de maneira cantada. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento. Pedimos ao Senhor que conduza, ó Deus, esses instantes de louvor cantado, de cânticos espirituais com os nossos irmãos, e que o Senhor esteja aperfeiçoando o nosso coração e as nossas vidas, para que, de uma maneira geral, num todo, a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração constantemente na presença do Senhor. Pedimos a sua direção, a sua orientação, a graça do Senhor para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Dá teu conforto.
Continuando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, neste domingo à noite, 14 de junho de 2020, gostaria de trazer uma palavra, um texto bíblico baseado no livro de Jeremias, no capítulo 3, nos versos 14 e 15. E é interessante que, na realidade, nessa semana, eu olhando alguns posts na internet, colegas, e um amigo meu, que é pastor da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ele colocou um post desse que agora eu estou colocando para os irmãos verem, e eu achei interessante, dia do pastor, 8 de junho, né? Mas eu falei, parece que tem alguma coisa errada, nós comemoramos em dezembro, né? Liguei para o reverendo Wilson e ele me esclareceu que, na realidade, nós comemoramos, presbiterianos, né? O dia do pastor presbiteriano no dia 17 de dezembro. Trata-se de uma celebração do presbiterianismo brasileiro e que refere-se à ordenação do reverendo José Manuel da Conceição, que foi em 17 de dezembro de 1865. E ele tornou-se, assim, o primeiro pastor protestante nascido no Brasil. E daí, então, nós, presbiterianos, comemorarmos no dia 17 de dezembro. Mas o dia 8 de junho ainda continua sendo, para outras denominações e a nível de Brasil, também, e pelo que eu vi até nos Estados Unidos, a lembrança que é o dia do pastor 8 de junho. E olhando o post, daí o texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, nos momentos que antecedem momentos de edificação, que nós teremos a palavra do reverendo Wilson, que é esse texto que eu acabei de citar. E o capítulo 3 de Jeremias, nós vemos logo no início do capítulo 3, aquele negrito dizendo: a clemência de Deus apesar da infidelidade do povo. E o texto vem falando sobre o comportamento, a rebeldia, a infidelidade do povo. E quando chega no verso 14, então nós vemos que o povo é exortado a arrepender-se. E aí no verso 14 nós vemos: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e vos levarei a Sião. E aí no verso 15 nós vemos: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. É Deus cuidando do seu povo, cuidando da sua igreja. E eu gostaria então, neste domingo, de uma forma especial, estar dando os parabéns ao reverendo Wilson, agora, pelo dia 8 de junho. Em dezembro nós vamos dar novamente parabéns para ele, mas com um espírito de agradecimento a Deus pela vida dele, que tem se dedicado à nossa igreja, já por alguns anos que ele está conosco, com muita fidelidade, com muito amor e carinho pela igreja, e esse cuidado que ele tem tido. E até mesmo agora na continuidade dos trabalhos, mesmo nesse tempo de pandemia, nós temos tido a grata satisfação de ter as continuidades do trabalho de forma online. Então, é isso que nós gostaríamos de estar falando nessa noite e lembrando esse texto. E nesse momento eu quero então agradecer a vida do reverendo Wilson e estarmos orando por ele nesses momentos que antecedem a sua palavra. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos pela bênção de sermos teus filhos, sermos a tua igreja, Senhor, e que através da tua palavra tu nos chama a atenção, tu nos exorta, ó Pai, a que nós possamos estar caminhando, Senhor, em santidade de vida, como filhos teus, como igreja. E sabemos do teu cuidado, do teu carinho em dar-nos pastores segundo o teu coração. E nós queremos te agradecer, então, desta forma, pela vida do nosso pastor, da nossa igreja, o reverendo Wilson, assim como da sua família, que também com ele tem sustentado o seu lar, a sua família, seu filho. E para nós, ovelhas do rebanho dele, ele tem nos trazido sempre esta palavra de edificação, conduzido a igreja, administrado a igreja com muita integridade, em santidade de vida. Ó Pai, abençoa muito a vida dele, dá-lhe saúde física, saúde espiritual. E fala agora através dele então aos nossos corações. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Nós chegamos ao momento da exposição da palavra do Senhor. Esperamos que você esteja com o coração aberto para ouvir da parte de Deus e guardar de tal maneira que essa palavra a ser proferida aqui nessa noite possa nortear a sua prática de vida. Que o Senhor nos abençoe a todos. Nós vamos começar esse momento com uma palavra de oração. Gostaria de convidar você a ela. Senhor nosso Deus, seja gracioso conosco, nos ajude, ó Pai, na exposição desse texto aqui nessa noite. Aplica aos nossos corações e promove, ó Deus, a transformação que todos nós necessitamos pelo poder e pela ação soberana e graciosa do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a nossa exposição nessa noite vai se dar com base no texto do Evangelho de João, capítulo 1, do verso 29 ao versículo de número 34. O tema, o testemunho de João Batista sobre Jesus. Nós continuamos utilizando esse trecho do Evangelho para que nós, assim, deixemos bastante claro qual é a finalidade da escrita do evangelista João a narrar todos esses fatos que estão relacionados à vida de Jesus. Nós vamos iniciar a nossa exposição fazendo aqui a leitura do texto que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34. Peço a você que acompanhe a leitura nesse momento. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A nossa exposição tem início aqui já com a referência de que Jesus, nesse contexto, está voltando do deserto, daquele período em que ele foi submetido à tentação. O versículo de número 29 vai nos dizer: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante nós notarmos esta primeira referência feita a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma melhor tradução desse versículo, ou desta expressão, vai dizer assim: Eis o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Aqui nós vamos observar alguns fatos cumulativos para melhor compreendermos o sentido dessas palavras dentro desse texto. O primeiro deles é que Jesus havia se submetido, já nessa ocasião, voluntariamente, ao rito do batismo, o batismo de arrependimento que era ministrado por João Batista. Tomou, então, neste ato, sobre si a maldição da lei, como sendo uma tarefa vicária, ou seja, como representante ou no lugar dos homens. Segundo fato é que Jesus acabara de vencer o diabo por ocasião da tentação no deserto, mostrando com isso
a sua superioridade ao primeiro Adão, que diante da tentação da serpente acabou sendo enganado por ela. Mas há ainda um terceiro fato que precisa ser mencionado aqui nesta ocasião. Jesus continua com sua prática de perfeita obediência à lei de Deus. Aqui, meus irmãos, nesse texto, nós recebemos a revelação de que a obra de Cristo foi realizada de maneira contínua, libertando e purificando o homem. Ele está tirando o pecado do homem. E isso ele faz ao longo de sua vida e da sua obra realizada sacrificialmente na cruz. Porém, não foi por João, nem por Jesus, e nem mesmo por João, o evangelista, aqui é ensinado uma espécie de expiação universal. Pelo contrário, várias partes dos evangelhos mostram como ela é limitada. O texto mesmo aqui do Evangelho de João, em diferentes passagens, faz isto muito bem. Se nós constatarmos aí o capítulo 1, verso 12, verso 13, o texto vai nos dizer assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Outras passagens, ainda no Evangelho de João, como João capítulo 10, versículo 11, versículo 27, versículo 28, João capítulo 11, versículos 50, 51 e 52, João ainda capítulo 17, versículo 9, sem deixar aqui de fazer referência a diferentes outras passagens que nós vamos encontrar nos outros três evangelhos. Portanto, o ensino que nós obtivemos aqui desse texto é a assertiva de que, de fato, o Senhor Jesus é aquele que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Graças a Deus, por conta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos então no versículo 30. Veja só o que o texto vai dizer. É esse a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Note que no verso 30 é demonstrado uma rotina do testemunho de João Batista. Ele está constantemente falando aos seus ouvintes a respeito da singularidade do ministério de Jesus. Chegamos no versículo de número 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, pois, batizando com água. Mais uma vez, o testemunho de João Batista é utilizado pelo evangelista João para fazer a diferenciação entre o ministério de Jesus e o ministério daquele que é a voz que clama no deserto. João batizava com água como símbolo, como pré-anúncio, como aquele que aponta para aquele que haveria de vir. O batismo de João era simplesmente simbólico, apontava para o arrependimento dos pecados. Mas o batismo de João não tinha a eficiência, a eficácia que o batismo de Jesus, que era o batismo através do Espírito Santo, tinha de regenerar, de restaurar, de vivificar aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Portanto, queridos, a base do seu testemunho, a base do testemunho de João Batista, não estava aqui mais relacionado ao seu conhecimento físico ou comum aos seus ouvintes a respeito de Jesus. Basta nós olharmos a partir do versículo de número 32, 33 e 34, e nós vamos observar isso. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Seguindo aqui, a partir dessa perspectiva já anotada no verso de número 31,
adentrando agora o versículo de número 32, 33 e 34, nós vamos citar aqui o comentarista bíblico William Hendrickson, quando ele diz: a água simboliza a impureza do pecado, o qual dava a João a oportunidade de apontar para ou falar sobre Jesus como o Cordeiro de Deus, que está tirando o pecado do mundo. Em outras palavras, o que Hendrickson comenta aqui para nós é que o batismo de João Batista, ele de certa forma traz luz para a realidade em que a humanidade se encontrava, caída em seus delitos e pecados. E ao mesmo tempo ele cria o expediente, ele prepara o espaço, o caminho, para que a mensagem de salvação em Cristo fosse anunciada. Porque, de fato, aquele que viria depois dele teria proeminência, porque veio antes dele mesmo, já existia, melhor dizendo, antes dele mesmo, e, portanto, ele teria a eficiência, a eficácia de tratar com a grande mazela que afetava toda a humanidade, que era o pecado em decorrência da queda. Os versos já citados, aqui coletados e alinhados pelo evangelista João, de número 32, 33 e 34, vão nos levar ao clímax da passagem escrita pelo evangelista João. Nesse momento específico, o evento que está sendo aqui apresentado, a partir do ministério de João Batista, é um evento conhecido, é um evento familiar aos seus leitores. Por isso, não há da parte do evangelista nenhum detalhamento do evento. Nem mesmo se faz referência que se trata da ocasião do batismo de Jesus. E o testemunho que o evangelista João está registrando do profeta João Batista é: conforme do alto me foi revelado, eu vi o Espírito Santo manifestar-se sobre o símbolo de uma pomba, e o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Mais uma vez o comentarista vai nos dizer: nós podemos dizer, com base em passagens como João capítulo 3, versículo 34, Lucas capítulo 4, versículo 18, Isaías capítulo 61, versículo 1, que o que João viu foi a manifestação visível da unção de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Essa unção, como as referências indicam, inclui dois elementos. A, que o mediador foi enviado por Deus para uma tarefa específica. B, que ele era qualificado para executá-la. A questão que fica para nós é: qual era esta tarefa? João diz: aquele sobre quem você vir o Espírito descendo e pousando, é ele que batiza com o Espírito Santo. Logo, irmãos, concluímos que o poder regenerador, restaurador e vivificador tem tudo a ver com a função de mediador de Cristo. Jesus foi revelado como sendo, de fato, o Cristo, isto é, o ungido, separado e qualificado pelo Espírito para a sua tarefa de mediador divino, diz mais uma vez o comentário bíblico. João viu e testificou que ele é o Filho de Deus no sentido mais elevado, expressando uma relação existente desde a eternidade entre o Pai e o Filho. Em síntese, meus irmãos, o que nós podemos dizer que o evangelista João, quando ele está reunindo as peças do testemunho de João Batista, é trazer para os seus leitores um testemunho fidedigno de que, de fato, Jesus era o Filho de Deus. Nenhum ser foi encontrado com uma relação tão íntima, tão próxima, tão significativa com o Pai, como o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de todos esses elementos que já foram apresentados até agora, meus irmãos, eu acredito que cabe também algumas aplicações a nós de tudo aquilo que nós aprendemos com esse texto nesta ocasião. E a primeira aplicação que nós devemos e podemos fazer é que Jesus é o meio de livrar a humanidade dos seus pecados, conforme
a revelação que nós encontramos aqui, registrado no Evangelho de João. A segunda aplicação é que é na obra de Cristo que o ato soberano da graça de Deus é manifestada, salvando quem Deus escolheu. E a terceira aplicação é que não existe outra forma de acesso ao reino dos céus, fora a obra do Filho de Deus, no poder do Espírito Santo. Ele é a ponte que nos leva a Deus, assim como o Espírito Santo é aquele que sela a todos os escolhidos e eleitos, garantindo assim a sua vida eterna. Concluindo a nossa mensagem aqui nessa noite, nós podemos dizer que hoje, aproximadamente 90 dias de quarentena que vivemos, há uma grande expectativa de uma vacina na luta contra a contaminação viral. Não sabemos se todos foram já infectados, não sabemos quantos estão assintomáticos, mas sabemos que muitos são os vetores de transmissão em potencial. Por isso, continuamos tomando as medidas de prevenção à contaminação com o coronavírus. Contudo, a maior contaminação da humanidade ainda permanece sendo o pecado. Não há nenhum cidadão em todas as épocas que deixou de manifestar seus sintomas. A morte física e espiritual afetou todos os homens em todas as áreas das suas vidas. A boa notícia, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo já realizou a sua obra de salvação. Ele é o Salvador do mundo. Ele tem o poder de curar nossa contaminação pelo pecado. Portanto, esse é o tempo oportuno de nós orarmos, suplicando que a sua graça soberana seja derramada sobre todos nós. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, somos agradecidos a Ti pela obra realizada na cruz, pela compreensão que o Senhor nos dá, que através da tua ação graciosa, que somos regenerados, vivificados e transformados pela ação graciosa e poderosa do Espírito Santo. Que o Senhor venha estender a tua obra de salvação, que o Senhor venha nos resgatar das trevas, que o Senhor venha nos curar diante da contaminação que todos nós somos submetidos por conta do pecado, e que a graça do Senhor seja derramada sobre nós de forma abundante. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.